Boa tarde, sejam bem-vindos a um programa improvisado nosso de cada dia. Tiro, porrada e bomba. Vamos nessa? Hoje improvisando aqui. Tenho que sair em exatos 10 minutos, não tô pronta. E tenho que repor a aula de hoje. Então vamos lá. Deixa eu dar pausa aqui no som. Boa tarde Jenny. Boa tarde para quem entrar depois. Gente, primeiro de tudo, estamos aqui super em casa, tá? Sejam bem-vindos à minha casa. Uma live super improvisada, super bastidor. Eu preciso sair já. Vou levar ali um almoço para minha irmã. Lembra que eu falei que a minha irmã tá com Covid? E ela ama arroz carreteiro. E aí eu prometi para ela que eu ia levar um arroz carreteiro para ela, que é uma das minhas especialidades na cozinha. E aí eu aproveitei para poder bater um papo rápido com vocês. Essa semana a gente não teve o programa de terça-feira, então eu falei assim, vamos repor esse programa então. Então hoje a gente vai falar de um tema. Ó, desculpa eu não tá olhando aí, é porque eu tô organizando aqui, tá? Vamos lá. Batom vermelho e brinco de argola. Isso, brinco, cadê o brinco? Brinco de argola já tá aqui, branco, pra não perder tempo com decisão. E o batom, vamos ver, vou ver o clima já. Ou é 880, ou é batom vermelho, ou é cor de boca. Mas vamos lá, o que a gente vai falar no nosso programa de hoje? Então, enquanto eu vou me arrumando aqui, eu vou falar do nosso tema da live de hoje. Gente, uma coisa que eu tenho percebido bastante, é um movimento que acontece assim, super natural, quando a gente começa o nosso processo de... A gente cai mesmo, de fato, nesse mundo do autoconhecimento, né? Que a gente percebe que tem muita coisa a mais, que a gente não sabe, a gente quer em busca e tudo mais. Eu percebo muito um movimento inicial de... Assim, lógico, você fica surpreso, né? A gente tem aquele movimento de, nossa, que legal, essas informações, isso aqui pode me levar a um lugar, de repente, onde eu não estou. E por ser um lugar onde eu já estive, né? Eu falo com propriedade. Um primeiro movimento que a gente pode começar a observar, e lembra que eu falei que a gente já está montando a nossa caixinha de ferramentas para 2021, ou seja, eu não quero ninguém começando 2021 pensando no que vai fazer, entende? O mês de dezembro é um aquecimento, é onde a gente já vai estar começando a construir essa caixa de ferramentas. Então, o que acontece? Eu percebo muito um movimento de arrogância e de prepotência, né? De soberba mesmo. E super natural, se você tá começando agora, talvez em algum momento você vai passar, né? Eu acho que é um movimento super necessário para, de fato, a gente cair do cavalo e se colocar no nosso lugar. Então, num primeiro momento que a gente tá nessa jornada, surge muito esse sentimento de soberba, né, de ser superior, de estar superior, e de repente você tá olhando ali para a pessoa que tá perto de você com aquele olhar analítico, né, tipo, achando que a pessoa não sabe das coisas, que a pessoa precisa evoluir, que a pessoa precisa crescer. E o que eu tenho de falar hoje é, se você estiver indo para esse lado, para tudo. Para tudo, porque você vai ter o dobro de trabalho, né? Então, o convite aqui hoje é pra gente parar com esse papinho de querer entender os outros, sabe? A gente perde muito tempo querendo entender os outros, com aquele olhar de soberba, com aquele olhar de julgamento, com aquele olhar de sou superior, eu ajo melhor do que aquele outro, né? E se fosse de fato pra gente precisar entender o outro, concorda que na Bíblia ia estar escrito, entendei-vos uns aos outros, né? Não sei se vocês lembram, mas está escrito, amai-vos uns aos outros. Então, a nossa live de hoje é mais uma daquelas lives que não pretende... Manu, já eu tô aí, tá? Pra levar seu arroz carreteiro. Tô aqui agilizando. Liguei a live aqui pra matar 2 coelhos numa cajadada só.
e para fazer uma live diferente hoje, despojada direto de casa. Mas hoje a gente tá aqui no formato bate-papo, tá bom? Então, gente, começa a observar. A nossa mente, que eu sempre falo, né? A mente é safada. Ô bichinha safada. Ela tem aquela tendência de sair colocando etiqueta em tudo, né? Então, muitas das vezes a gente tá ali de frente com uma pessoa e a gente não tá prestando atenção de fato na pessoa. A gente já vem com uma etiqueta emocional e pá, cola na pessoa, né? Com aquele achismo. Opa, pausou aqui. Com aquela tendência sempre negativa, com aquela tendência sempre destrutiva. E inconscientemente a gente acaba colocando essa etiqueta, né? Só que essa etiqueta de eu acho, eu sei, eu acho que é melhor para outra pessoa, é muito um movimento mental. E a reflexão de hoje aqui, hoje não é nem para dar tiro, nem nada, nem porrada, nem bomba, é só pra gente sair refletindo o seguinte, que a etiqueta que a gente coloca nos outros, o rótulo que a gente coloca nos outros, impede a gente de fazer o movimento genuíno do amor, né? Do amor incondicional, porque a mente, o intelecto, o eu acho que ele deveria, eu acho que ele poderia ser assim, é um movimento do intelecto, entende? É uma etiqueta que a gente coloca no outro. Então, a gente só pode amar com o coração. Sinceramente, a gente só pode amar no coração. Então, para de querer entender os outros. Aposte nos outros, né? Eu acho que esse é um movimento, é o mínimo que a gente pode fazer. Porque quando a gente começa esse movimento, gente, de fazer essa rotulação, de colocar etiqueta na outra pessoa, a gente não se relaciona verdadeiramente, né? Seja em casa, com os nossos familiares, seja com um companheiro, companheira, seja no trabalho, quando a gente já coloca uma etiqueta, a gente descarta todas as possibilidades de uma relação, né? E a gente tá aqui nessa busca desse movimento, eu sempre falo, da gente voltar a ser humano novamente, né? Da gente ter um coração de carne e osso, a gente parar desse coração de pedra, parar com esse coração julgador, parar de chegar e simplesmente analisar, sabe? A gente parar com esse... usar o intelecto para o que de fato ele foi feito, né? O intelecto não foi feito para a gente ficar rotulando os outros, etiquetando o outro, ele é assim, ele é assado. E muitas das vezes, olha que maluco, a gente não desfruta da real presença das pessoas porque a gente coloca uma etiqueta e essa etiqueta é sempre antiga, nunca uma etiqueta nova. Já reparou? Às vezes você tá ali diante de uma pessoa e aí você já tem aquela etiqueta. Aquela pessoa, né, enrolada. E aí você fica com aquela etiqueta do enrolada uma vida inteira, etiquetando a pessoa como enrolada. Vai encontrar com a pessoa, já tá com aquela etiqueta. E isso, vamos dizer assim, isso boicota a relação, né? Isso boicota o relacionamento de verdade. Muitas das vezes as pessoas, quando elas estão diante de uma pessoa, às vezes até muito crítica, né? A gente sabe quando a gente tá diante de uma pessoa muito crítica, todos nós somos críticos, né? Mas muitas às vezes ficam ali criticando mentalmente e outros são aqueles que não tem papa na língua e critica mesmo. Então, muito desses que criticam verbalmente, pode reparar, é aquele tipo de pessoa que às vezes quando vai estar com outro grupo de pessoa, as pessoas evitam, às vezes até ser elas mesmas, sabe? A pessoa evita ser real, porque já fica ali com medo do etiquetamento que a pessoa vai fazer, né? Então, quando a gente começa, gente, esse movimento de transformação, de autotransformação, mais do que nunca, a gente tem que buscar a humildade, entende? O serviço, parar de olhar um pouco pra gente, sabe? O olhar pra gente é para olhar para as nossas sombras, as nossas fraquezas, né? A gente meio que tomar um tapa na cara da gente mesmo e se reconstruir. Mas o olhar lá fora pro outro é de compaixão, né? É de isso que é a verdadeira empatia. Porque as pessoas acham que fica falando, empatia é se colocar no lugar do outro. Não é se colocar, porque você nunca vai se colocar no lugar do outro. O outro tem o olhar dele, o outro tem uma forma de ver totalmente, né? A empatia verdadeira é você amar incondicionalmente, independente da etiqueta que você resolveu colocar ali, né? Então, essa é uma das reflexões que eu queria trazer aqui hoje pra gente. E a gente começar, gente, a entender que quando a gente quer que o outro seja como a gente quer, isso é um movimento total egoísta, entende?
É muito ego a gente querer, a gente já etiqueta o outro e a gente quer que o outro corresponda às nossas expectativas. Sendo que nem a gente corresponde. Olha só que arrogância. Às vezes a gente quer que o outro seja perfeito e a gente tem uma lista que dá a volta no quarteirão de coisas pra gente mudar na gente mesmo, né? Mas a gente tá ali querendo e esperando que o outro reaja de acordo com as nossas expectativas. Então, gente, o convite de hoje é o amor genuíno, o amor verdadeiro, o coração de carne, que a gente sempre fala aqui no nosso conteúdo, ele não é um movimento mental, tá? Porque a mente não ama. A mente só julga, analisa, racionaliza as coisas. Então, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Vamos colocar os pingos nos is, tá? O amor é um movimento do coração. Enquanto você estiver diante de outra pessoa, etiquetando a outra pessoa, você não está amando, você não está servindo. Você ainda está aqui, ó, no fantástico mundo de Bob. Dos seus julgamentos, das suas etiquetas, do que o outro deveria ser, do que o outro deveria corresponder às suas expectativas. E isso definitivamente não é o movimento que a gente busca aqui, né? De amadurecimento da nossa personalidade, de reconstrução interna. A base, eu sempre falo, na nossa caixinha de ferramentas, uma das bases, gente, é o amor. Quando eu falo que o amor é o único... É a única maneira, né? O único remédio que pode mudar a humanidade. Não é um papo romântico, poético, tá? Pode até ser também, né? A vida é poética de alguma forma. Mas isso é real. E esse movimento de amor incondicional e genuíno, ele não combina com etiqueta. Ele não combina com essas etiquetas, com esses rótulos. Então começa a estar diante das pessoas de agora em diante, observando a rotulação, porque é normal, todos nós, tá, gente? Eu, inclusive, isso eu sempre falo, o movimento automático é fazer isso. Eu tenho que passar a chapinha 1000 vezes na minha franja pra ela ficar assim, ó. Senão ela tem umas partes assim que ela fica meio enrolada. Então, assim, esse movimento do amor genuíno, de não olhar o outro com julgamento, eu sempre falo, é no segundo momento. O primeiro momento, normal. A gente já tá tão habituado que no primeiro momento, pá, julgo, olho o pior do outro, olho o negativo do outro, rotulo o outro, já pego lá no meu arquivo, né? Venho aqui no meu arquivo, abro o arquivo, pego a minha etiqueta e já julgo o outro, né? Isso é automático. Eu sempre falo que o trabalho aqui é sair do automático. Depois do primeiro momento, opa, peraí, etiquetei, não, peraí. Não é etiquetar o outro, é simplesmente apostar no outro. Porque enquanto a gente tá vendo só a miséria nos outros, né, a gente tá vendo só o defeito, só a podridão, isso mostra o quanto... Porque lembra, o outro é o espelho, o outro é só um espelho, a gente só vê lá fora, isso é uma dinâmica psicológica, tá, gente? Isso não é papo místico, isso é uma dinâmica real. A gente só enxerga no outro, a gente projeta no outro o que tá dentro da gente, seja positivo ou negativo. Mas geralmente a gente tá fazendo o negativo, né? Que a nossa tendência é essa, é sempre olhar o lado escuro do outro, o lado negativo, né? O lado não tão luminoso. Então, começa a fazer esse teste. E lembra, na Bíblia não tá escrito para entendei-vos uns aos outros, tá? Tá falando amai-vos uns aos outros. E amai-vos é amai-vos, né? Incondicional, né? Tipo, vou amar se o outro me agradar. Vou amar se o outro fizer do meu jeitinho. Vou amar se o outro corresponder às minhas expectativas, né? É muita ilusão, gente. É ilusão do ego a gente querer. É ilusão do ego. É um amor egoísta, não é um amor incondicional. Enquanto a gente está operando em um amor que o outro precisa mudar, que o outro precisa corresponder à minha expectativa, eu não sei nada ainda sobre o amor, eu muito menos sei nada sobre Deus. Porque Deus é justamente esse amor humilde, entende? Esse amor que não se coloca acima do outro, né? Não é você que tá passando na jornada agora, você achar que por isso você sabe 1/1000 a mais que o outro, que você é melhor que o outro. Muito pelo contrário, sua obrigação é crescer ao ponto de ajudar o outro. O que eu sempre falo, cresça até o ponto de você não precisar mais de Deus. Mas isso não é para recortar isso e achar que isso é arrogância. Quando eu falo cresça até não precisar mais de Deus, é você crescer a tal ponto que você não dá mais trabalho para Deus. Você está ajudando Deus, entende? É como se você fosse aqui um supervisor, um gerente, né? Um CEO aqui está ajudando, um sócio investidor da grande obra divina. É isso que eu falo quando eu falo que cresça, se transforme
né? Amadureça até não precisar de Deus. Não é que você vai abandonar Deus, muito pelo contrário, seu comprometimento com a obra é muito maior. E a gente só tem esse comprometimento com uma obra maior, né, com uma visão muito mais de unidade, quando a gente começa a sair desse mundinho interno, sabe? Do ego, tem que ser do meu jeito, o outro não me agradou, o outro é assim, o outro é assim, o outro é atrasado, o outro é grosseiro, sabe? Para de etiquetar o outro, aposte no outro, confie no outro, né? Aposte que o outro pode crescer, aposte que o outro pode melhorar. Porque quando a gente está fazendo essa aposta lá fora, quando eu tô olhando lá fora e apostando que alguém pode ser melhor, na verdade isso só quer dizer que eu acredito que eu também posso ser. Enquanto eu acho que os outros só podem ser escuros, só podem ter sombra, é porque eu ainda tenho muita sombra em mim. Então eu não consigo enxergar luz lá fora porque eu ainda não vejo luz dentro. Por isso que eu sempre falo, o nosso convite é: olhe para dentro. O mundo de dentro cria o mundo de fora. Nada acontece fora. O mundo externo aqui é só um reflexo de todo o turbilhão, toda a guerra psicológica, né? Todo esse mundo, toda essa batalha que a gente passa dia após dia, que a gente foi construindo esse mundo interno, todo bagunçado. A gente não tinha esse entendimento. Mas hoje que a gente tem a responsabilidade dessa mudança. Quando a gente, no filme Homem-Aranha falava assim que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E hoje eu entendo por quê. Porque quando a gente toma consciência das coisas, a gente sai da ignorância, não dá mais pra gente fingir que não sabe. Não dá mais pra gente fazer de louco, não dá mais pra gente fazer egípcia. A gente, de fato, tem que tomar uma postura, né? Tem que tomar uma ação. Então é isso, meus amores. O convite de hoje é esse. Pare de querer entender as pessoas. Ame as pessoas. Deus não pediu para entender-vos uns aos outros. Ele pediu para amai-vos uns aos outros. Tá bom? Então, um beijo para vocês. Um ótimo final de semana. E a gente se encontra segunda-feira em mais um Tiro, Porrada e Bomba.